Olá, olá, tudo bom, pessoal? Aqui é o Primitivo. Nós vamos para mais um vídeo hoje. Vamos falar aqui de um tema muito legal. Eu estava meditando aqui sobre a Páscoa, né? Nós estamos no período de Páscoa, então nada melhor, né, do que a gente fazer um vídeo falando sobre a Páscoa, né? É, eu trouxe aqui uma reflexão bem interessante que eu estava vendo aqui sobre esse período de Páscoa, de algo que o Senhor Jesus fez na última ceia com os discípulos, né? Que foi o partir, né, do pão e o cálice, né? Ele bebeu junto com os discípulos, né? O interessante é que, talvez quem não saiba, né, a ceia ela vem de uma origem judaica mesmo, né? Então a ceia de Páscoa, né? O ceder de Páscoa, a ceia da Páscoa, né? Ela vem dessa tradição judaica. E dentro dessa tradição judaica, toma 4 cálices, né, segundo a tradição judaica, durante a ceia, né? E isso é uma coisa que Jesus fez, e a gente vai estar vendo isso, né, vamos dizer, esse pequeno estudo aqui, essa pequena reflexão aqui. Só que eu estava refletindo aqui, e eu lembrei que eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, né, dos 4 cálices, né? Então, esses são os cálices, né? Os 4 cálices de Pessah, né? Porque Pessah é o nome de Páscoa, né? Em hebraico. Deu aqui um negócio louco aqui. São os 4 cálices, né? Então a gente vai dar uma olhadinha nisso hoje, né? Aí, aqui eu coloquei na introdução sobre uma coisa sobre os cálices, vai ter um versículo aqui que a gente vai estar lendo. Achei bem interessante, né? Então, nós vamos falar sobre os cálices, 4 cálices, né? Que eram tomados durante a ceia, né? Da Páscoa, segundo a tradição judaica, né? Só uma introdução, né? A visão do Velho Testamento, né? Ou da Torá, né? A importância, né? Da Páscoa, né? Porque a Páscoa é o principal e o maior vamos dizer, dos feriados, né? Judaicos, porque é ali que é marcado a libertação, né, do povo, saindo do Egito, né? Então, isso é o principal ponto, tanto que no Velho Testamento fala que vai ser o mês, né, da Páscoa, né? E aquele período primeiro do ano, né? Ou seja, começa a marcar o ano a partir da Páscoa, né? Do período da Páscoa. Então, bem interessante isso, né? Então, no Velho Testamento ele tem essa importância, né, da libertação do povo de Israel do Egito, né? E para nós a realidade disso, né? A nova aliança em Cristo, né? Que é a libertação oferecida aos homens por Cristo de todo o pecado, de Satanás e da influência deste mundo sem Deus, né? Então, porque também, assim como foi para os egípcios, né? Foi um julgamento, né? Ou seja, para aquela sociedade, para aquele modo de pensar e de viver dos egípcios, né? Houve um julgamento, né? Houve um juízo, né, de Deus. Então, da mesma forma, né, como nós temos um juízo sobre o pecado, sobre Satanás, também tem sobre este mundo, né? Esse mundo caído sem Deus, né? Não é das pessoas, não é o juízo dessa forma, né? Mas o juízo deste mundo, né? Que é governado pelo inimigo, né? Que influencia a mente, o coração das pessoas, né? Então, tem um texto aqui que até eu separei bem interessante aqui, que ele fala Êxodo 6, né? No versículo 6 e 7, né? Diz assim, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então, esse texto de Êxodo 6, né,
versículos 6 e 7, ele é muito importante porque ele dá a base, né, para a ideia desses 4 cálices que eles querem dizer 4 coisas, né, para nós. Primeiro é que ele nos tirou, né, ou tirou os filhos de Israel do Egito, né. Segundo, que ele livrou. Terceiro, que ele resgatou. E o quarto, que ele tomou para si, né. Então você vê que são fases diferentes aqui, são cálices diferentes, por isso são 4 cálices diferentes, né? São tomados durante a ceia da Páscoa. Então, o primeiro cálice, como diz, né, é o cálice da santificação, ou em hebraico, kedushá. O cálice da santificação, né? Então, quer dizer, ele simboliza santificação, não quer dizer ausência de ser santinho, ter auréola na cabeça, mas tem a ver com separação, né? Quando Deus fala que algo é santo para ele está falando que Deus separou para ele. Então, simboliza a separação de Israel para servir a Deus. Então, Deus se manifesta, né? Envia Moisés, e aí a primeira revelação que eles têm é que eles têm que ser um povo separado, né? Para Deus, né? E daí a promessa que Deus fala para eles, para confirmar isso, que Deus vai tirá-los da carga, né, do jugo dos egípcios, né? E para nós, se a gente for trazer pro Novo Testamento, né, Jesus ele afirmou uma coisa bem interessante, né, em João 8:34, né? Ele afirma, né, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Aqui o Senhor Jesus traz uma simbologia falando, porque eles diziam, né, os fariseus e alguns do povo, retrucando Jesus, dizendo, mas nós não somos escravos, nunca fomos escravos. E o Senhor poderia até dizer, não, debaixo dos romanos vocês são o quê? Ou debaixo da Babilônia vocês foram o quê? Ou no Egito vocês foram o quê? Livres? Não, né? Eu vos libertei. Mas ele fala que mais do que Deus quando mandou, né, a libertação, né, para o povo no Egito, depois para a Babilônia e tudo mais. Mas ele fala que se verdadeiramente, né, o Filho libertar, vocês serão livres, né? Porque eles eram escravos do quê? Do pecado. E essa é a revelação que o Messias, o Senhor Jesus, queria trazer para eles, para a nação, né? Que ele veio principalmente para libertá-los do pecado, uma consequência espiritual. Eles só pensavam na consequência, a luta natural que eles tinham como povo, ou seja, a luta contra os romanos, a luta contra um povo dominador que estava sobre eles, né? Mas o Senhor queria mostrar algo muito maior, que foi para isso, sim, que daí veio ele como homem e morreu numa cruz, para libertar o homem do poder espiritual do pecado, né? Aquilo que foi cometido por Adão lá no princípio, né? Que separou o homem de Deus, o pecado. Então essa condenação é que Cristo vem na cruz do Calvário. Então o primeiro cálice tomado, e até tomado por Jesus e os discípulos nesta ceia, foi o da santificação. Eles lembrando isso novamente, porque o povo de Israel sempre celebrava os 4 cálices. Então era natural, normal, corriqueiro para Jesus, né, nos seus mais de 30 anos, tomar isso com sua família e depois com seus discípulos. Então, aqui quando fala nos últimos dias, quando ele prepara a última ceia, estamos falando da última ceia, né, que ele tomou. Mas ele sempre praticava esse mesmo ritual, como era comum dos judeus, né? Vamos ver aqui o segundo cálice, né? Ele fala do livramento do juízo. Por que do juízo? Porque Deus trouxe juízo sobre o Egito, né? Aquele dia. Quando eles lembram, tomando o cálice, que também veio um juízo sobre o Egito, né? E sobre o faraó. Então, aqui a promessa é qual? É livrar-vos-ei da servidão ou da escravidão.
Então, geralmente, segundo a cultura hebraica, né? Esse tipo de, o cálice, ele é tomado, esse do livramento do juízo, segundo o cálice, ele é tomado lembrando também com pesar aquilo que aconteceu, né? As pragas do Egito. Não é com alegria, né? Apesar de ser uma celebração, a ceia, mas há também momentos como esses que são mais pesados, né? Mais reflexivos, né? O povo. Porque a libertação deles também ela, vamos dizer, ela teve também como consequência, né, um juízo, né, sobre o povo do Egito, que estava duro, né, que escravizava, que oprimia um povo. Então, também com pesar, né, que o povo hebreu lembrava, porque muitas vidas se perderam, muitas pessoas morreram, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas ficaram aflitas, né, naquele momento, porque veio uma mão pesada, né, sobre o Egito. Então, a libertação do povo de Israel, ela vem associada ao juízo, né, de Deus sobre o Egito, né, com as pragas, com a morte, e, por fim, claro, a morte dos primogênitos, né, que eram os primeiros filhos que eram nascidos no Egito. Aqui eu coloquei uma observação, né, embora todos os cálices do Seder, né, ou da ceia, né, da Páscoa, sejam bebidos com alegria, este é bebido com menos alegria, que a gente falou agora há pouco, né, em sinal de pesar pela tragédia e destruição causadas pelas pragas, especialmente a morte dos primogênitos egípcios. A tradição judaica relata que Deus repreendeu os anjos por cantarem de alegria, enquanto os egípcios se afogavam no Mar Vermelho, pois ele não se alegra com a morte dos ímpios, conforme Ezequiel 33:11. Então, durante o ceder, derramaram-se gotas deste cálice ao pronunciar a cada praga como um sinal de pesar pelas vidas perdidas. Então, apesar deles lembrarem disso, eles não lembram com alegria a vida das pessoas perdidas. É importante lembrar disso, né? E não é porque foi um livramento de Deus que trouxe um juízo sobre um povo, né? E aquele povo se alegrou com aquilo, o resultado daquilo. E não era um momento de celebração, mas também de pesar, de alegria por estar sendo livre, né? Liberto. Imagina você um escravo está sendo livre. Qualquer escravo ficaria feliz, mas à custa de pessoas que sofreram até mesmo pela dureza do coração. E o faraó, ele sempre endurecia o coração e não deixava o povo ir, né? Então sempre Moisés e Arão viviam até o faraó, mas sempre trazendo uma palavra de alerta e dizendo para deixar o povo ir, né? É sempre um chamado primeiro ao arrependimento e para se obedecer a Deus. Apesar do faraó não conhecer ao Senhor. Mas Deus sempre manda uma palavra para que se obedeça, né? Para que as nações se arrependam. E depois disso, sim, após a dureza do coração do faraó, é que vem esse duro juízo, né? E o terceiro cálice, né? A gente fala aqui, esse cálice é muito importante, porque esse cálice é o cálice que até Paulo cita, né? Como o cálice da bênção, da salvação. E nós temos um salmo associado, né? Esse cálice. E esse cálice, sim, esse terceiro é o cálice onde Jesus termina a ceia, né? Ao beber esse cálice, ele encerra ali a ceia e sai depois com os discípulos para eles orarem no Getsemane. E depois, mais tarde, ser preso e crucificado. Então, é um cálice muito importante, né? E a gente vai ver aqui, né? E a frase que se refere a esse cálice é essa, né? Eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Então,
mostrando as grandes maravilhas de Deus, né? Até a abertura do Mar Vermelho e tudo mais, a travessia. Então, associando tudo isso, né, ao derramamento do sangue do Cordeiro e depois o livramento, a saída dele do Egito, né? Então, associando ao sangue de Jesus, né, a sua morte na cruz e fazendo menção sobre já uma nova aliança que é feita no seu sangue. Por exemplo, Lucas 22:20, ele diz assim, né? Por exemplo, esse cálice ele é especialmente significativo para os que creem em Jesus, pois ele bebeu este cálice durante a ceia e associou ao sangue derramado, estabelecendo a nova aliança. Ele fala, este cálice é o novo testamento, o meu sangue que é derramado por vós. Então, veja, que Jesus usa o terceiro cálice, é o cálice da redenção ou da salvação, como o cálice que marca a nova aliança em Cristo Jesus. Nova aliança, porque antes havia uma aliança feita com o povo de Israel, mas agora ela é continuada com todas as nações. Deus abre, através do sangue do Cordeiro, ele abre caminho para que todos os homens possam chegar a ele, não apenas judeus, né? E é interessante esse cálice também, e está refletido no Salmo 116 também. Ele fala ali, Salmo 116, versículo 13, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então ele fala do cálice da salvação como esse símbolo, né? Esse terceiro cálice que tem uma referência clara, né? Que não, esse salmo. E que Jesus também, provavelmente ele cantou esse salmo em Mateus 26:30, né? Ele fala que depois de eles terem tomado esse cálice, eles cantaram o hino e saíram. Ou seja, saíram em direção ao Getsemane. Então ali provavelmente foi algo como esse Salmo 116 que ele cantou. Se você tiver oportunidade, não vou colocar aqui nem fazer isso. No final até desse vídeo eu quero compartilhar com você, a gente ouvir uma música que é baseada nesse Salmo 116, que é em hebraico. Daí a gente vai ouvir um pouquinho do hebraico cantando esse tema, que é essas palavras, né, sobre o Salmo 116. Bom? Tomar uma água, pessoal, que é garganta. Legal. Tem que se hidratar, né? Senão a garganta vai. Minha voz já não é mais a mesma, tudo bem? Tem que se hidratar, né? Vamos lá. Também 1 Coríntios 10:16 fala assim, né? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então, aí, quando ele está falando desse cálice, Paulo, né, que é o apóstolo Paulo falando, ele está falando justamente desse cálice, né? Esse terceiro cálice, cálice da salvação, da bênção, da aliança que o Senhor firmou. Então, até na palavra bênção aqui, colocada em português, né, no grego quer dizer eulógio. Eulógio quer dizer bênção, o ato de abençoar ou consagrar algo ou alguém para algo. Então, como o ato de existia no Velho Testamento, né, consagrar os objetos, consagrar os sacerdotes, né, com óleo, né, eles eram separados, né, para o serviço, né, do tabernáculo, o serviço a Deus. E também com uma tradução também que traz a ideia de tornar próspero ou feliz. Por isso de bênção, né, de abençoado, porque é tornar próspero ou feliz. Então, aqui foi a obra de Cristo, sempre quando a gente lembra, por isso, a gente lembra na Páscoa, o objetivo é a gente lembrar que é aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, para que nós fôssemos abençoados, tornados prósperos e felizes.
tornado livres do pecado, livres do poder, né, do diabo e de Satanás sobre as nossas vidas, né? Amém? Amém? E aqui o quarto cálice, mostrando a ideia do quarto cálice. Se Jesus tomou o terceiro, ainda tinha um quarto que geralmente era tomado, né? E daí a promessa associada a ele, né, daquele texto de Êxodo, eu vos tomarei por povo, né? E isso também tem um significado, não só para Israel, naqueles dias, Deus iria tomá-los por povo, mas também uma promessa futura para nós, Deus nos tomar. Geralmente, até eu coloquei aqui, esse cálice é bebido na ceia da Páscoa judaica. A gente fala Páscoa judaica, Páscoa cristã, mas só o Senhor fez uma migração, né? Aquilo que Deus entregou para Israel e depois ele entregou para a igreja, que Deus quer que seja todos, né? A igreja não é a igreja cristã. A igreja é o corpo dele, e o corpo dele é formado de gentios e judeus. Então, nós não podemos nos referir às coisas de Deus como dos judeus ou dos pagãos ou dos cristãos ou dos... Não, a gente tem que pensar como uma obra que Cristo fez por todos, né? Por um só corpo que ele pagou o preço disso, né? Então, como diz aqui, né? Então, esse cálice é bebido na ceia da Páscoa judaica com grande alegria e cânticos finais, como no Salmo 113 ou 118, para celebrar o livramento e a salvação de Deus para Israel. Então, significava um cálice de encerramento de grande celebração, né? E eu acho que a gente pode lembrar isso como a grande celebração que nós vamos ter quando a gente estiver no reino eterno com o Messias, né? Com o seu reino milenar, dando início ao seu governo, e a igreja, né? O seu povo, aqueles que creem nele, junto com ele, celebrando o cálice do louvor, louvando, celebrando. E tanto que Jesus diz, né, que beberia novamente do cálice. Ele não bebeu do quarto cálice, ele disse que ali bastava, porque ele só beberia de novo, novamente no seu reino, né? No seu reino milenar, no seu reino eterno, quando efetivamente seremos dele por toda a eternidade. Daí se cumpre aquilo, né? Eu vos tomarei por povo, né? Ele vai nos tomar completamente e eternamente. Aqui tem um versículo que eu separei em Lucas 22, né, que diz: que vos digo que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, eu reparti entre vós. Eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Né? Então, cumprindo isso, né? Então, esse quarto cálice, simbolicamente, o Senhor ainda vai tomar conosco numa última ceia, né? Então, somos seu povo, tomados para sermos seus já hoje, mas também haverá de modo ainda maior no reino futuro do Senhor, do Messias, seremos totalmente dele, espírito, alma e corpo, sendo a sua noiva, sem mácula nem ruga. Então, esse é o propósito do Senhor, né? Que a gente seja totalmente dele, assim como uma noiva, né? Perfeita, linda, arrumada, né? Totalmente pura para ele, né? Que é um noivo que espera ansiosamente a sua noiva. Então, essa ceia do Senhor, ele transforma toda aquela ceia num momento único, que é da Santa Ceia, a gente chama. Então, por isso há uma transição, né, da nova para a nova aliança, da velha aliança, da antiga aliança. Por isso nós chamamos de antiga e nova aliança, porque Deus deixou aquela com os seus princípios, suas leis, que não nos traziam vida, para uma nova vida, através da sua nova aliança, que é firmada no seu sangue e no seu corpo, né? Então, o significado de tudo isso está no terceiro cálice, como nós falamos. Então, nós celebramos a ceia com pão e um copo de vinho ou suco, né? Da vide, né?
que é o cálice, simbolicamente aquele cálice da salvação, né? Então, nós falamos que tem referência também àquele Salmo 116, né? 13. E aqui, coloquei aqui como resumo, né? Aqui colocando os cálices, até eu coloquei aqui, ele fala de 4 linguagens, né? Que os cálices da ceia falam, né? No cerimonial judaico, né? Também para nós cristãos tem significado. E aqui as palavras em hebraico, né? Então, na primeira quer dizer vete, não sei se eu pronunciando correto aí, tá, galera? Se alguém souber de hebraico, não vai me xingar aí, não, tá? Aqui Betzalt, aqui Vegaut, Velar. Acho que é algo mais ou menos assim. Então, ele está falando das 4 linguagens de salvação, né, que estão abrangidas no cálice, que representa aquelas palavras que Deus falou, né, na saída do povo do Egito. Então, novamente aqui, né, você vê que se repete aquilo, né, tirei das cargas do Egito, daí na segunda eu vos livrarei da servidão. Quando, por exemplo, o faraó foi derrotado no Mar Vermelho, ali, ou seja, foi decretado o fim do poder de Faraó sobre aquele povo, né, destruindo totalmente o poder do Faraó. Na terceira, vos redimirei com o braço estendido. Então, a redenção espiritual, né, eles até falam que houve de Deus sobre o povo, né, através da revelação na Torá. E, por último, aqui, eu vos tomarei por povo e serei o vosso Deus. E também fala aqui da comparação do vinho e do povo escolhido. Então, da mesma forma como é selecionado as uvas para o vinho, né? O vinho mais excelente são as melhores uvas. Da mesma forma, o Senhor separa o seu povo escolhido, né? Que Deus não separa toda a vinha, né? Se há uma separação de um fruto em relação a outro, é porque um fruto está bom e o outro não. Como disse Jesus, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, temos aqueles que estarão no reino eterno, né, bebendo desse cálice com o Senhor no último dia, vão ser aqueles que são escolhidos, separados por Ele, né, que se acharam uma boa fruta que o Senhor pode usar e celebrar, né? E se alegrar com ela. Uma vida que ele se alegra, né? De um fruto que é bom, que é agradável aos olhos dele. Então é isso. E aqui, só encerrando, coloquei aqui a perspectiva cristã e judaica, né? Como conclusão, né? É visto como libertação por ambas as tradições, apesar de Deus ter um povo só, né? Os redimidos pelo sangue de Cristo, o Messias, de Jesus, o Senhor. Então, até o povo judaico, ele pode ser redimido desde que ele aceite o seu Senhor, o seu Messias, né? Jesus, o Senhor, né? E ser lavado por este sangue, assim como todo e qualquer homem precisa ser lavado. Não há nenhum homem, nenhuma raça, nenhum povo, nenhum homem sequer que pode dizer que fui lavado e está purificado dos seus pecados. Somente pelo sangue de Cristo isso acontece. E a relação, né, desses cálices, a obra redentora do Senhor Jesus e também refletindo a história de Israel. Então, queria deixar vocês com essa reflexão. E queria ouvir com vocês aqui, vou colocar no final, o vídeo que eu falei sobre o Salmo, né? Salmo 116, né? A gente tinha conversado. E a gente fazer uma reflexão, pensando nesse Salmo, né? E até fiz a legendagem, deixei disponível no canal também o vídeo, separado só da música, mas queria ver com vocês aqui juntos, colocando como encerramento aqui do nosso vídeo. Bom, agradeço aí a vocês, não se inscrevam
se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, tá? Que a gente vai muito feliz aí. E a gente, agora eu coloquei mais conteúdo e reflexão aqui, texto bíblico, mas a gente vai estar colocando outros conteúdos também, né? A gente já tem colocado, né? Bitcoin, criptomoeda, sobre tecnologia, notícias, coisas que a gente achar interessante, a gente vai colocando também, tá bom? Agradeço, peço que vocês esperem um instante aqui que a gente vai estar ouvindo juntos também essa reflexão importante aqui através dessa música, tá bom? Abraço, pessoal. משיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. משיב לאדוני, כל תגמולו היא עלי. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה. את רגלי מדחי אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. חצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים. כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה. את רגלי מדחי אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. ממוות את עיני מן דמעה. את רגלי מדחי אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים.